O projeto de lei aprovado essa semana na Assembleia, ele promove uma série de mudanças nas promoções, principalmente da Polícia Militar. A associação ela já conseguiu avaliar quais são os pontos que mais preocupam, que mais afetarão a carreira dos militares? Você já tem essa avaliação? Bem, a gente inicialmente quer falar que foi pego de atropelo, né, com uma legislação que entrou na pauta da Assembleia na terça-feira à tarde, foi votada em menos de 24 horas, nós buscamos os nossos deputados para poder debater o tema, já que esse projeto não passou pelo conhecimento das associações, não passou pelo conhecimento dos oficiais, e eu gostaria de ressaltar que desde que nós assumimos a presidência da Associação dos Oficiais, nós sempre buscamos o caminho do debate e do diálogo com o governo do Estado, e infelizmente fomos surpreendidos com essa atitude que encaminha um projeto de lei para a Assembleia que vai mexer na vida de toda a corporação e especialmente na vida dos oficiais. A partir de ontem, que a gente não conseguiu fazer emenda nenhuma, porque o governo conseguiu aprovar o seu texto original, nenhuma proposta de emenda foi aceita. 20 deputados votaram a favor, não justificaram os seus votos, não justificaram o que tinham de conhecimento desse projeto, que possui mais de 70 artigos, né, um projeto denso, que dependeria de um debate amplo, porque também, além da vida dos profissionais, esse projeto impactará na vida da sociedade. Como que profissionais inseguros quanto à sua promoção conseguirão desempenhar satisfatoriamente a sua missão constitucional, que é o policiamento ostensivo. Então, assim, voltando à sua pergunta original, a gente está estudando ainda o texto da lei, já acionamos o nosso departamento jurídico, nós procuramos na lei vícios de constitucionalidade, vícios de legalidade e vícios quanto ao rito de trâmite da Assembleia Legislativa, que um dos deputados alegou que houve ferimento ao regimento interno da Casa, e se houver qualquer desses vícios, nós ingressaremos em juízo para revogar ou debater essa lei para a defesa do nosso associado. Uma das questões que eu soube que desagradou bastante os oficiais foi o fato de quem já estava aí na fila de promoção, agora isso já está completamente comprometido, quer dizer, não tem nenhuma garantia que esse oficial ele vai depender já desse novo enquadramento para ele eventualmente receber essa promoção, né? Isso, vamos dizer assim, mudar a regra com o jogo em andamento, isso acho que foi o que irritou mais vocês, né? É como aquele técnico que está na coletiva e recebe por telefone que ele está sendo dispensado, né? A gente roga que o governo do Estado tenha sensibilidade para o quadro de acesso já existente e os oficiais que estão indicados, porque existem as vagas, sejam promovidos, porque senão haverá uma frustração muito grande para esses oficiais e principalmente para suas famílias. A vida militar não é a vida apenas do militar, a vida militar é a vida que envolve toda a família do militar, a filha, o filho, a mãe, o pai, o avô, todo mundo vive em torno daquela vida, que é uma vida diferenciada até pelos riscos que o profissional sofre, né? Agora, pela complexidade do projeto, vocês mesmos ainda estão estudando, ainda não tem aí uma avaliação completa. O senhor acha que, depois de tudo que ocorreu, 22 dias com a PM paralisada, o senhor acha que, de qualquer maneira, foi inapropriado o momento que ele foi apresentado? Deveria ser um outro momento, esperar a poeira baixar para tratar de uma questão tão complexa assim? Olha, assim, a gente está estudando o texto, existem cargos que foram extintos, principalmente do cargo da área de saúde, o cargo dos oficiais da administração, são expectativas de vida que estão sendo frustradas e podem ter a sua promoção, a sua vida, a sua carreira profissional muito dificultada. Realmente a sociedade capixaba sofreu bastante com essa crise na segurança e não vamos aqui dizer é uma crise que não gerou vencedores, todos saíram derrotados dessa crise e as feridas ainda estão expostas. O momento ainda é sensível. A sociedade clama pela sua polícia militar nas ruas. A sociedade cobra porque ela não tem visto. Segundo as entrevistas, segundo as próprias matérias jornalísticas, elas não têm visto
a polícia como ela via antes na rua, não vê a polícia ainda com aquela determinação. A polícia que reduziu altos índices de homicídio, ela não está vendo a sua polícia na rua. Então sim, eu concordo contigo, porque talvez não fosse o momento apropriado para se tratar de um tema que mexe diretamente com a vida de profissionais da segurança pública. E o senhor, além dessa questão da fila de promoção que está parada agora, foi paralisada, quais são as outras consequências mais imediatas que vocês avaliam aí? A gente vê, dentro desses vícios, como eu te falei, cargos foram extintos que vão frustrar promoções futuras. Se o debate tivesse existido, e eu quero dizer que a associação, ela prega sempre para o diálogo, ela quer dialogar, a gente entende que o confronto não é bom para ninguém, quem perde sempre é a sociedade, e a gente quer dialogar, e espera que o governo queira dialogar. Por quê? Porque houve extinção de cargos que poderiam ser postos à disposição, em extinção. O que é isso? Aquele profissional que já estava no seu ciclo, ele terminaria o seu ciclo de promoção e após extinguiria esse cargo sem trazer a frustração para esses profissionais. Nós vimos aqui vícios, quando você coloca 10 itens divididos em 60 subitens para avaliar a vida profissional desse oficial da Polícia Militar, muitas vezes, lógico, é por uma comissão que vai envolver secretário de Segurança, comandante da Polícia, corregedor da Polícia, subcomandante-geral da Polícia e chefe do Estado-Maior, mas não são pessoas que estão diretamente, muitas vezes, ligadas ao profissional que está trabalhando como capitão, comandante de companhia. Está muito mais ligado ao comandante da unidade que ele trabalha do que, muitas vezes, ao... E o senhor acha que esses critérios estão sendo determinados aí para fazer as escolhas de quem vai ser promovido ou não? O senhor não acha que dá margem para que o comando da polícia e, em última análise, o governo que é responsável pela polícia, ele faça dessa lei agora um uso político para escolher quem tem que ser promovido, quem deve ser, de alguma maneira, retalhado por algum motivo? O senhor acha que isso abre margem, que essa subjetividade abre margem para isso? Enquanto uma associação, que é uma associação de oficiais militares, homens que conduzem a vida da Polícia Militar, enquanto uma associação responsável, serena, aberta ao diálogo, nós queremos acreditar que a administração pública levará em conta os princípios administrativos da moralidade, publicidade, impessoalidade e principalmente a impessoalidade no julgamento desses critérios. Mas também ficamos receosos que haja um uso político para favorecer ou para prejudicar alguém. Lógico, nós não estamos dizendo em momento algum que isso vai acontecer, mas que há o temor, Porque quando você tem um espectro muito amplo de subjetividade e pessoas, às vezes de turmas diversas, concorrerão ao mesmo cargo ou ao mesmo posto, vai criar um certo receio daquele que está sendo avaliado. Ainda mais que é preciso dizer que é um julgamento no reservado, sigiloso. Nós gostaríamos que se pudéssemos ter debatido, gostaríamos de colocar que esse julgamento ou avaliação do oficial fosse pública. Porque para o oficial ter conhecimento, não só o oficial, todos aqueles oficiais que estão sendo avaliados têm que saber como todos são avaliados para se evitar que hajam preferências que às vezes firam todo um regramento e prejudiquem uma vida de um profissional. A gente viu o governador já dando algumas declarações sobre a nova proposta, inclusive enaltecendo e até desdenhando da anterior, que ele julgou velha, ultrapassada, até fez uma brincadeira e disse assim, mas essa lei era mais velha que eu, tal, e que dá aquela ideia de que nada ali prestava, nada ali funcionava e ele traz essa nova proposta como esse processo que ele está dizendo por aí, que é a refundação da PM. Como que o senhor vê essa narrativa do governador de falar em refundação da PM, como se ele estivesse agora inaugurando ou reinaugurando uma nova polícia, o que a gente entende depois de tudo que aconteceu, como se ele estivesse ali separando a banda podre da polícia e tirando aí o que tem de melhor, o que sobrou?
separando o joio do trigo, como o senhor vê isso, de falar de refundação, reinauguração? Assim, a pergunta é bem longa, mas vamos lá. Primeiro a gente tem que analisar que leis novas ou leis velhas, elas são muito relativas. Nem sempre uma lei nova quer dizer que ela seja uma lei boa. A Constituição americana, você mesmo lembrou aqui, é uma Constituição feita lá pelos federalistas da Filadélfia, no final do século XVIII, que até hoje rege a vida americana. Ela foi atualizada durante o tempo, é bem verdade, mas os seus artigos, os seus marcos iniciais permanecem, que é a essência do povo americano. E nem por isso nós podemos dizer que os Estados Unidos da América é uma falsa democracia ou que não exista uma democracia lá. Veja, uma legislação que dura mais de 200 anos, com certeza muito mais velha do que eu, muito mais velha que o governador, muito mais velha que o presidente, muito mais velha que muitas pessoas, uma legislação que tem 200 anos. Então, assim, é óbvio que a nossa legislação, ela precisava ser atualizada, precisava-se ter uma avaliação melhor. Contudo, muitos têm dito na mídia que a nossa legislação só tinha um critério de antiguidade ou tempo de serviço. Na verdade, talvez não é preciso esclarecer, na verdade, para a população que a legislação anterior ela era muito sábia. Por quê? Porque ela, desde o início ela previa antiguidade e merecimento, de uma maneira que você poderia pesar e contrabalançar as coisas. Por quê? Você tem um oficial muito antigo num determinado posto, um oficial que seria promovido por merecimento, que um iria sopesar o outro para fazer a regência da corporação. O posto de coronel, que hoje foi criado um critério de escolha, não estou entrando no detalhe se é justo ou injusto, mas que anteriormente você tinha 3/5 dos coronéis deveriam ser escolhidos por merecimento e 2/5 dos coronéis deveriam ser escolhidos por antiguidade. Veja, o merecimento para o coronel viria na frente da antiguidade. Mesmo que o mais moderno fosse escolhido primeiro, mas haveria aquele mais antigo, aquela pessoa com mais experiência, algumas vezes, para poder pesar. E isso vem da onde? A nossa lei é de 56, a Constituição Federal de 88, mesmo com a sua reforma com a emenda 45 em 2004, colocou no Poder Judiciário que a promoção do Judiciário é de entrância a entrância por merecimento e antiguidade. Merecimento e antiguidade. Tanto que o merecimento para o Poder Judiciário é reconhecido dentro da antiguidade. Então, assim, por que se fez isso no texto maior? Para poder equilibrar aquele conhecimento do mais moderno com o mais antigo. Um mais experiente com o mais bem qualificado, vamos até colocar dessa forma. Então, você tem um equilíbrio de forças para gerir uma entidade que ela não é minha. Não é do governo, ela é do Estado, ela é da sociedade. Uma entidade que, quando faltou nesses dias de crise, a sociedade sentiu fortemente a sua falta. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta por completo. A questão é, voltando um pouco para o movimento em si e para o que desdobrou o desfecho do movimento, pelo menos por enquanto, o acordo que foi feito, que possibilitou que os quartéis e batalhões fossem desbloqueados pelas mulheres, os militares, esse acordo acabou saindo no Ministério Público do Trabalho. E agora, depois, alguns dias depois, vem a notícia que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, passou a competência para o Ministério Público Estadual, que é quem investigava já as possíveis ilegalidades do movimento, o envolvimento também ilegal de oficiais no movimento. E a pergunta que veio quando o Janot passou a competência para o Ministério Público Estadual foi a seguinte: quem está investigando também vai mediar? E como que fica isso? Porque eu penso o seguinte: vocês têm uma audiência dia 16 de março, inclusive a associação do senhor é representada, o senhor é representante da associação, e assim como estão lá convocadas as mulheres dos militares que formaram uma espécie de comissão, as outras associações, tanto de cabos e soldados, as outras são 4 associações, se não me engano, e eu vejo que vocês vão nessa audiência de conciliação como indo para um matadouro, porque vocês vão fazer acordo com quem também está investigando. Como o senhor vê isso? Bem, assim, a Constituição define a atribuição do Ministério Público, coloca como
um órgão indivisível, um órgão que tem a sua autonomia. Nós confiamos bastante no Ministério Público. Houve um equívoco... No trabalho do estadual? No Ministério Público. Houve um equívoco, de certa forma, ao se levar para o Ministério Público do Trabalho, por ele não ter a atribuição legal e constitucional para mediar esse assunto. Porque a negociação feita com o Ministério Público do Trabalho não daria um título executivo àquele acordo formado entre as partes. Entretanto, como disse o Procurador do Trabalho para a gente na reunião que teve na semana passada, qualquer um pode ser o mediador de uma negociação. Basta que as partes cumpram o que foi acordado. E, infelizmente, houve uma intervenção do Ministério Público Estadual que suscitou um conflito de atribuição com o Ministério Público do Trabalho e o Procurador-Geral da República retirou o MPT da negociação. Acreditamos que a audiência que nós iremos no dia 16 é para tratar apenas e tão somente das questões tratadas naquelas reuniões com as senhoras e com o comitê gestor. Até mesmo porque as associações de classes, elas não tiveram nenhum envolvimento em organização ou articulação desse processo paredista que se está chamando aí. Então, assim, nós acreditamos sim no Ministério Público Estadual, acreditamos que será feito um acordo cumprindo o que a Constituição manda, principalmente o que a Constituição manda. Confiamos na independência do Ministério Público e na sua autonomia, e que não servirá ao Ministério Público, que não é, né? Na verdade, o Ministério Público, quando ganhou a sua autonomia em 88, ele não é mais chamado, e nem deve ser chamado, do acusador de ocasião. Ele é o detentor da ação penal para as questões criminais e é o mediador de conflitos, guardião da sociedade para as questões civis, e é assim que nós queremos ver o Ministério Público Estadual do Espírito Santo. Major, me vejo o seguinte, eu gostaria de indagar algo que para mim a disciplina é tudo na vida militar, né? Que o governador escolha o comandante, é natural que a escolha parta dele. Agora, na hora que ele vai escolher os coronéis, isso não pode mexer na disciplina e tudo, porque é normal alguém ir atrás de um amparo político para progredir e chegar no governador para escolhê-lo, né? Isso não pode trazer em cima na cabeça da vida militar, está mexendo com o coronel, né? Eu vou responder fazendo um paralelo com o Poder Judiciário. A ascensão do juiz de entrância para entrância é antiguidade e merecimento, e a ascensão daqueles que vêm da carreira para preencher os cargos de desembargador, ela é votada pelos seus pares. O governador do estado, ele escolhe o quinto constitucional, que são aqueles que oriundos da carreira da advocacia e do Ministério Público, tão somente, e escolhe numa lista tríplice também o presidente do tribunal, até mesmo para dar essa estabilidade e segurança aos julgadores. E aí eu concordo com o senhor, porque escolher o comandante-geral é uma decisão política. E aí é aquele oficial, coronel do último posto, que tem mais afinidade, que o governador deposita maior confiança e aspirações que ele tem. Por isso que a lei de 56 ela é sábia, porque ela promovia tanto aqueles por merecimento, que seriam os escolhidos, aqueles talvez, não sei se seria o caso, mas que tivesse um alinhamento político, ideológico da mesma maneira, mas guardava aqueles que tinham antiguidade para poder ter até o debate, que o debate é sempre salutar. Dizia Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra, ou cheira a face. Então, assim, é preciso que haja o debate, é preciso que as pessoas estejam abertas ao debate, e o que não aconteceu. E concordo, novamente eu digo aos senhores, não gostaria de ver a sociedade pagar ou ser apenada. A decisão tem que ser técnica e não política. Eu espero e confio em Deus que essas coisas não aconteçam, porque senão, de imediato a carreira sofre, mas na consequência a sociedade é que mais sofrerá com decisões políticas e não técnicas.